Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um É Preciso Falar. Eu sou Karen Scavacini, psicóloga, e estou aqui com um convidado super especial, Matheus Rocha, que veio conversar com a gente sobre vários assuntos ligados à saúde mental, ansiedade, poder falar sobre diversas questões, a aceitação, LGBTQIA+. Podemos falar isso, Matheus? Sim. Sim! Então não perca que a gente está começando um papo maravilhoso aqui. Vocês sabem que esse canal foi feito para a gente poder falar abertamente sobre diversos assuntos, sem tabu, sem preconceito, e que a gente possa, através disso, ajudar as pessoas, ajudar quem precisa, seja a procurar ajuda, seja a entender o que está acontecendo e, a partir daí, saber que caminhos que tem em vida para continuar. Matheus, você tem trazido no seu Instagram e alguns vídeos também no YouTube diversos assuntos relacionados, então, à saúde mental, à ansiedade. Conta um pouco pra gente, o que te motivou a fazer, o que você tem trazido e como é que tem sido? Então, eu comecei a escrever nas redes sociais há mais ou menos uns 10 anos atrás. Foi um momento que eu estava muito perdido na minha vida, eu estava saindo do ensino fundamental e médio e ingressando ali no nível superior, só que eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da minha vida, porque eu acho que é um período muito angustiante para todos nós, porque é como se a gente tivesse que definir ali o nosso futuro inteiro. As pessoas sempre dizem, se imagina daqui a 10 anos como você gostaria de estar. Eu só consegui imaginar que eu queria estar rico e viajando o mundo. É difícil para um jovem de 17, 18 anos imaginar que ele vai estar dentro de um escritório, que ele vai estar, sei lá, ser concursado, trabalhar tanto. Então, eu tinha muito essa angústia e eu falei assim, eu não sei como extravasar isso. Eu preciso criar uma válvula de escape ali para conseguir assimilar isso tudo. E aí eu comecei a escrever. Eu comecei num Tumblr na época, e eu fui migrando de rede social em rede social, falando sobre as minhas experiências pessoais. Tanto nesse período de descoberta do que eu queria fazer da vida, quanto de relacionamentos, quanto de expectativas comigo mesmo, um processo de autoconhecimento, até o momento que eu falei assim, eu me reconheci ansioso, eu me entendi ansioso, fui diagnosticado com ansiedade, e eu quis dividir isso com outras pessoas que também passassem pelas mesmas coisas que eu, para que a gente conseguisse uma ajuda mútua, sabe? Eu ajudasse com a minha experiência, alguém trouxesse a própria experiência também, e ali a gente criasse um espaço de diálogo mesmo, abrir um espaço para que as pessoas pudessem falar das próprias experiências, ouvir as minhas experiências, e coisa que a gente faz com os melhores amigos da gente. A gente conta os nossos problemas e ouve os problemas dele, ouve as opiniões deles, porque eu sempre fui a pessoa que tinha dificuldade de expor a minha vida para as pessoas mais próximas. E de um jeito meio diferente, eu comecei a expor a minha vida para pessoas que estavam mais distantes. Eu acho que é por causa do medo do julgamento também. Como as pessoas estavam mais distantes, o julgamento era mais distante também, então eu conseguia me expor mais. E assim eu consegui ir criando o meu trabalho. Depois eu lancei alguns livros e hoje eu falo sobre a vida de um modo geral nas redes sociais. Conta pra gente um pouquinho dos teus livros. Eu tenho 4 livros, os 2 primeiros falam sobre relacionamentos, são sobre todas as etapas de um relacionamento, começando pelo final e chegando num novo começo. Foi um momento que eu estava muito de descoberta da minha sexualidade também, eu estava vivendo os meus primeiros relacionamentos e eu percebi que eu me envolvia demais nas relações e isso me desgastava demais. Eu não sabia processar muito bem os finais, eu não sabia processar muito bem quando nem tudo era feliz para sempre. E eu comecei a escrever sobre isso, até para mostrar para as outras pessoas que cada final é um novo começo. Então eu quis trazer esse meu olhar sobre as minhas relações e eu vi também o olhar das pessoas sobre as relações delas. Porque o amor, apesar de ser uma coisa que todo mundo fala, é difícil de entender, é difícil de sentir, é difícil da gente conviver, principalmente com a parte que não deu tão certo, ou que deu certo por um tempo. Então eu trouxe esse meu trabalho, eu trouxe a minha vida para o meu trabalho e comecei a falar sobre isso. Os 2 primeiros livros são sobre relacionamentos, e aí foi quando eu fui diagnosticado, depois de um final de um relacionamento que eu fiquei muito abalado, com ansiedade. Foi aí que eu consegui entender que tudo aquilo que eu já sentia tinha um nome. Foi quando eu consegui ver que as minhas crises de choro, que a minha insônia, que a minha palpitação, que a minha angústia em algumas situações, que a minha dificuldade em como é que eu posso falar? Que meu padrão de antecipar alguns problemas, tudo isso tinha um nome e tudo isso se chamava ansiedade. E quando você fala sobre ansiedade, é muito difícil explicar as coisas, porque às vezes você está bem, nada aconteceu, mas você tem uma crise de choro.
Ou às vezes você viu um filme que te gerou um gatilho. Ou às vezes alguém disse uma palavra que te gerou um gatilho. E tudo isso começa a reverberar muito forte dentro de você. Então eu não conseguia ler coisas, eu não conseguia encontrar coisas, encontrar pessoas que passassem por isso também. Porque é muito complicado, é muito complexo. Eu falei assim, e se eu expuser tudo que eu sinto? Será que eu encontro alguém parecido comigo? Será que dentre 7 milhões de pessoas eu fui o único escolhido para passar por isso? E aí eu comecei a falar sobre ansiedade nas redes sociais e depois nos livros. E tem sido um processo de encontrar diversos amigos que passam pelas mesmas coisas que eu e perceber que eu não sou um extraterrestre, que eu não sou ET, que só eu passo pelas coisas. Diversas pessoas também passam e elas conseguem lidar com as coisas e se elas conseguem lidar, eu também consigo. Então é um processo muito de todo mundo se dar a mão e todo mundo ir junto pro autoconhecimento, todo mundo se conhecendo mais, se abraçando mais e começar a discutir também sobre saúde mental. Eu acho importante. Hoje a gente fala pouco sobre saúde mental, a gente tem que falar cada vez mais. Por isso que eu acho importante esse nosso diálogo aqui, para conseguir de fato que as pessoas olhem para si, do mesmo jeito que elas, quando elas sentem uma dor em alguma parte do corpo, elas procuram uma ajuda médica. Elas acham que elas são doentes de alguma forma, e elas vão procurar o tratamento para isso. Só que a gente tende a ignorar quando o nosso emocional está doente. A gente tende a ignorar quando a nossa dor não é física, apesar de ser física em alguns momentos, mas é uma dor emocional. Então a gente deixa para depois, a gente acha que consegue lidar, mas nem sempre a gente consegue lidar sozinho. Por isso que eu falo tanto sobre saúde mental e a minha experiência com ansiedade, para estimular outras pessoas a buscarem ajuda. Porque às vezes elas não sabem que elas têm depressão, que elas têm ansiedade, e só indo buscar ajuda especializada mesmo que elas vão conseguir o apoio que elas precisam. Como que foi para você quando você percebeu que você precisava de uma ajuda especializada? Quando você foi primeiro no psicólogo, no psiquiatra, como que foi essa sessão, esse encontro? Porque as pessoas têm muita dúvida Sim, e muito preconceito de muito. procurar um profissional da saúde mental. Como é que foi para você? Eu tinha acabado um relacionamento muito longo, eu namorava durante 3 anos e meio, e durante esse relacionamento a gente se aproximou tanto que eu já não conseguia mais me reconhecer sem a pessoa. E quando esse relacionamento acabou, eu já estava mais afastado dos meus amigos, eu estava afastado de mim também, porque tinha muito dele em mim. E aí eu olhei pra mim e falei assim, eu não consigo sair do lugar que eu tô, sozinho. Não tem nada que os meus amigos possam me dizer, não tem nada que a minha mãe possa me dizer, não tem nada que ninguém esteja me dizendo nesse momento que consiga me tirar daqui. Então tem alguma coisa muito errada que eu preciso consertar ou que eu preciso olhar de uma outra forma. E aí eu falei assim, eu vou buscar a terapia. É a única forma que eu consigo lidar com isso ou ter uma ajuda externa, de fato, de alguém que estudou para me ajudar a passar por aquilo. E aí eu procurei a ajuda da terapia pelo primeiro momento. Foi o primeiro contato, foi a psicóloga mesmo, que conseguiu meio que conter aquele incêndio que estava no meu coração e ir acalmando as coisas. Depois eu fui buscando outras ajudas de psiquiatra e tudo mais, mas o primeiro contato mesmo foi com terapia. E eu sei que, infelizmente, nem todo mundo tem a sorte que eu tive de encontrar a primeira psicóloga e já se identificar. Isso também gera um pouco de Sim. preconceito, porque é difícil você se identificar logo de cara com alguém. Porque é como dar match no Tinder, por exemplo. Você tem que encontrar a pessoa que você tem afinidade, com quem você se sinta confortável para falar. Eu tive essa sorte no primeiro momento nessa experiência. E eu comecei a um processo de autoconhecimento. Foi um processo de mergulhar em mim, entender quais eram as minhas necessidades, entender quem eu era de fato. E por isso que eu acho muito importante fazer terapia, porque você se empodera de si. Você vai entendendo quem você é, o que você sente, quais as suas necessidades, quais os seus limites. E você vai percebendo também isso nas relações românticas, nas relações de amizade, na sua relação consigo mesmo. Então, eu aconselho muito a fazer terapia, porque eu acho que eu consigo me amar hoje, gostar de mim hoje. Eu acho que eu não tinha a mesma relação próxima comigo mesmo antes de fazer terapia. E eu sei que existe muito preconceito, porque quando eu converso com os meus amigos mesmo, até pessoas muito próximas, que não é falta de instrução em alguns momentos, é preconceito mesmo. Eles já têm uma ideia formada sobre aquilo e não conseguem romper aquela barreira de tipo assim, não, eu não tô doente. Aceitar que você tá doente em alguns momentos é muito importante para que você busque ajuda de fato. E quando os meus amigos falam, vai fazer terapia, vai te ajudar muito. Não, não preciso disso, eu consigo lidar sozinho. Então acho que é muito um voltar para se entender que tudo bem não conseguir lidar sozinho com tudo. A gente não é uma máquina que foi programada para lidar com tudo. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio. Os nossos amigos ali dos nossos lados conseguem dar um apoio mínimo, só que eles não estudaram para isso. Eles não sabem o que de fato acontece dentro da gente, eles não
passaram por uma série de aprendizados que levaram eles a ter aquele conhecimento específico para ajudar. E eu tenho certeza que se eu não tivesse tido apoio da terapia na época, eu acho que não seria só ansiedade, eu acho que seria uma depressão. E a depressão poderia ter sido, sei lá, eu nem consigo imaginar onde eu estaria se eu não tivesse tido a ajuda de um psicólogo. E depois de um psiquiatra, e aí entra no processo dos medicamentos, porque ainda existe, se existe preconceito contra buscar terapia, preconceito Sim, contra buscar um psiquiatra que muito vai te mais. aconselhar a tomar um medicamento para conter uma coisa dentro de você, é 50 vezes pior. E a gente fala pouco sobre isso, e por a gente falar pouco sobre isso, as pessoas sabem pouco sobre isso, Sim. e só vai gerando aquela especulação, vai gerando comentários, e você se sente, não sei, eu sinto que as pessoas se sentem quase ofendidas em precisar de ajuda. E não é bem assim. Depois de pesquisar muito sobre ansiedade para fazer os meus livros, das consultas e tudo mais, eu entendi que o medicamento é importante para combater uma coisa química no meu corpo. Exatamente. Se tem uma coisa química acontecendo dentro de mim, que não envolve só o meu emocional, mas que influencia o meu emocional, eu preciso de outra coisa química para combater aquela substância química. E sem aquilo, eu não vou conseguir uma melhora de fato. Eu tenho insônia crônica. E depois que o medicamento entrou na minha vida e eu consigo dormir, é uma paz gigantesca. Porque eu já consegui ficar de sexta a segunda-feira sem dormir. O meu corpo na segunda-feira eu tava com febre, eu não conseguia mais ter forças. E a partir do momento que o medicamento entrou, eu falei assim, eu posso deitar e dormir em paz agora. Então, a partir do momento que você entende que o medicamento está para te trazer paz e te ajudar a sair de um quadro muito específico, você consegue encarar aquilo de uma forma de, ok, eu preciso disso, isso vai me ajudar, e se isso vai me ajudar, por que não? Se eu tenho como Claro. ficar melhor, por que não? E eu acho que às vezes a gente acha que não tem mais melhora, a gente acha que não tem mais solução, e tem, E eu acho que isso desde o término de um relacionamento, sim, né? Quando a pessoa às vezes está até dependente desse relacionamento, ou sim, quando a pessoa é muito nova e não sabe ainda lidar com a perda, com a frustração, como que é esse término que é sempre difícil e isso dói, e às vezes isso acaba sendo gatilho para algumas para muitas pessoas, coisas. para muitas coisas, para as questões de transtorno mental, para suicídio em alguns casos, Sim, embora a gente saiba, né, a gente sempre fala aqui que o suicídio é multifatorial, quer dizer, ele acontece por diversos fatores, isso é muito individual. O término de relacionamento é algo que está muito ligado a muitos casos de suicídio, principalmente de jovens, que acabam tendo, às vezes, comportamentos muito impulsivos sim, também, por não saberem lidar com essa dor, tolerar essa dor. E a terapia vai ajudar a colocar muito. essa dor para fora e a entender e a poder ampliar e até poder refletir qual era o papel dessa pessoa na vida e como que você pode continuar a partir daí. Acho que você trouxe tantas coisas interessantes da gente começar a refletir, né? Você falou também do preconceito. Eu acho que o preconceito, ele não está só na sociedade em geral, ele também está nos profissionais da área da saúde e também na área da saúde mental. Eu falo muito pouco isso, mas quando eu estava no 4º ano de faculdade, eu tive algumas crises de ansiedade. E precisei tomar medicação. Uhum. E como estudante de psicologia, eu me sentia a pior pessoa do mundo. É frustrante. Um médico que fica Como que eu doente, podia querer ser psicóloga e tá com crise de ansiedade e precisar ir no psiquiatra? Terapia eu já fazia. Mas eu fui perceber naquele momento que o preconceito que eu falava para as pessoas não terem estava dentro de mim. uhum, Porque eu também poderia precisar de ajuda. E aí fui no psiquiatra, comecei a tomar medicação. Tomei medicação por 1 ano. E nesse período fui fazendo terapia e hoje em dia, quer dizer, isso foi na época de faculdade, muitos anos que eu não tomo medicação, fui aprendendo a lidar com isso de outras formas, mas eu tô contando essa história para falar que o preconceito ele está em muitas áreas. E não é porque você trabalha na área da saúde mental, não é porque você às vezes é jovem. Se você precisa de uma ajuda e essa ajuda é realmente química, por que não? e todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo, Exatamente. no mundo todo. Os Isso. profissionais, os não profissionais, os jovens, os mais velhos, os mais maduros, os mais moços, todo mundo precisa de ajuda. E eu acho que a gente precisa entender que tudo bem precisar de ajuda. Claro, porque isso faz parte do humano, né? Nós somos seres humanos que nasceram para viver em sociedade. E viver em sociedade Exatamente. tem muito isso de um ajudar o outro. Esse senso de comunidade é muito importante. E eu acho Sim, que a gente nunca é preparado para os finais. Nenhum tipo de sim. final.
Não só final de relacionamento, final de amizade, final da faculdade, final da emprego. escola, final de emprego. Nós não somos ensinados pelo menos a nossa cultura aqui não é, pelo menos em larga escala, a gente não está preparado, a gente não é preparado para lidar com os Sim. finais. Pelo menos eu fui uma criança que cresci assistindo os filmes do Felizes para Sempre. Você e a maioria de nós, né? E quando eu cresci e vi que, ops, não existe Não nem é o pra assim. sempre, nem o tão feliz o tempo todo, isso é um choque de realidade Sim. que às vezes é tão subjetivo que não é aquela Sim. questão que tá ali na nossa frente, a gente consegue perceber isso. Tudo bem que são histórias, só que aquelas histórias formaram o nosso caráter. E eu Claro. cresci ouvindo a reprodução daquilo dos finais felizes o tempo todo. E quando eu achei que eu tinha encontrado, sei lá, o meu príncipe encantado e eu teria o meu final feliz, eu só tive o final. O feliz eu tinha que lutar para encontrar esse feliz. E aí foi que entrou a ajuda da terapia, a ajuda Sim. dos medicamentos para entender que o feliz não é feliz romanticamente, apesar de poder ser. O feliz sou eu comigo mesmo. E se a gente não entende isso, a gente acaba tendo diversos outros sofrimentos. Porque afinal a gente vai ter todos os dias. Se a gente assiste uma série, a nossa série chega ao fim. Se a gente está na escola, a escola tem um fim. Se a gente está no trabalho, teoricamente aquele trabalho tem um fim. Sim. E a vida é feita de ciclos. E a gente nunca é preparado para encerrar um ciclo. A gente não sabe nem encarar, nem as palavras que usar, nem como se comportar. E eu não soube me comportar naquele final de ciclo. Foi aí que eu aprendi a lidar comigo mesmo e aprendi a lidar com aquilo tudo. Só que o que eu entendi disso tudo? Eu não posso escolher o que vai acontecer comigo, mas eu posso escolher como eu vou reagir a tudo aquilo que acontecer Isso. comigo. Então, se existe ajuda, vamos buscar ajuda. Eu preciso tentar, eu preciso querer, eu preciso estar motivado. Então, quando eu falo sobre suicídio, até no meu último livro eu falo sobre suicídio, eu tenho um texto sobre isso, a gente precisa entender de que aquela não é nenhuma opção, quanto mais a última opção. Sim. Existem diversas outras alternativas em vida, diversos outros profissionais. E eu sei que não é fácil também encontrar psicólogos logo de Sim. cara e psiquiatras e medicamentos logo de cara. Sim. Porque eu tive experiências depois dessa primeira vez. Eu morava na Bahia quando eu fiz tive primeiro contato com terapia. Depois que eu me mudei para São Paulo, foi muito um processo de bater na porta, ter uma sessão, não me identifiquei. Próximo psicólogo, Isso. próximo psicólogo. E até o momento que eu falei assim, encontrei. E ter essa paciência para fazer essa busca também é importante. Sim. E entender que não vai ser rápido às vezes, não vai ser fácil às vezes, não vai ser logo de cara, mas que é um processo e a gente está em constantes processos. O medicamento é a mesma coisa. Eu sei que eu passei por isso também, então tem doses, tem os efeitos dos primeiros meses, das primeiras semanas, dos primeiros dias. Tudo é muito novo. O seu organismo está aprendendo a lidar de diversas formas. Então foi uma coisa que eu aprendi também a lidar com a minha paciência. Apesar da ansiedade ser excesso de futuro, eu precisei focar muito no meu aqui e agora. Então, se eu não fizer calma, Matheus, vai dar tudo certo, vamos por partes, vamos resolver uma coisa de cada vez. Se eu não for o meu melhor amigo e aprender isso, tudo fica muito mais difícil. E é por isso que eu acho que por isso que eu não desisto do meu trabalho, por exemplo. Por isso que eu continuo escrevendo, lançando livros e fazendo as coisas, por mais que às vezes seja desgastante falar sobre os meus sentimentos. Mas é porque eu sei que ainda tem alguém que precisa ouvir. Tem algum Mateus em algum canto do mundo que precisa dessa referência. Eu não tive referências de um modo geral em muitos aspectos da minha vida, principalmente sobre ser gay. Então, eu cheguei ao momento de que se eu chegava num lugar e não tinha ninguém que me representasse, eu era a representatividade naquele lugar. Então eu quero estimular as pessoas a também serem, a também falarem sobre as experiências delas, sobre a vida delas, porque só assim esse senso coletivo vai crescer, só assim os assuntos vão ser debatidos e a vida vai ficar mais fácil. Porque o preconceito, como você falou, existe. E existe da gente contra a gente mesmo. Se a gente não ficar em paz com a gente, tudo fica muito pior no exterior. Inclusive no seu vídeo, a gente vai colocar o vídeo dele aqui para vocês assistirem. Você fala sobre querer ser invisível, Eu né? quis muito. Sobre como é difícil quando a gente é jovem e em muitos momentos quando passa por bullying e não tem ajuda, o como você quer ser invisível, né? Eu queria muito não existir. Eu não queria morrer, mas eu não queria ser visto. Eu não queria ser o centro das atenções. Eu sofri bullying a minha vida escolar todinha.
Eu sofri homofobia também durante a minha vida escolar todinha. E eu só não queria ser visto. Eu só não queria que as pessoas que praticavam isso contra mim me vissem, me enxergassem. Sabe aquela capa de invisibilidade do Harry Potter? Meu sonho era ter aquilo para passar no corredor da escola. Meu sonho era ter aquilo para assistir às aulas. Porque por mais que existissem pessoas do meu convívio que não fizessem isso comigo, ainda existiam muitas outras que faziam. E eu não estava sendo errado. E era o principal questionamento que eu tinha na minha cabeça. Eu não estou sendo errado sendo eu mesmo. O que é que essas pessoas estão reclamando? Por que elas estão falando mal de mim se eu não estou fazendo nada além de ser eu mesmo? Então, é um questionamento muito forte que a gente que passa por bullying sente, porque o erro não está na gente. O erro está no outro. É ele que é o culpado de ser preconceituoso, de te dizer palavras ofensivas. Só que essa necessidade de ser invisível é muito gigante. Principalmente quando a gente é jovem, e eu sentia assim, isso nunca vai acabar. Isso nunca vai ter fim. Isso nunca vai passar. E hoje, na minha vida, sei lá, 5, 10 anos depois, eu não tenho ninguém daquele círculo social que faça parte. Eu não tenho ninguém no meu círculo social, no meu dia a dia, que me ofereça esse tipo de ofensa. Só que eu precisei passar por aquilo tudo para entender. E aprender com tudo. E não é que eu queira romantizar isso, mas o que eu penso é, às vezes a gente acha que acabou e que não tem mais jeito. E se eu tivesse tido e ficado com esse pensamento de que acabou e não tinha mais jeito, eu não teria chegado aqui hoje. Sim. Então foi importante eu buscar ajuda, foi importante eu me ajudar também e tentar entender de que uma hora ia passar. E acho que essa é uma mensagem super importante para alguém que está vendo esse vídeo agora e esteja passando por bullying. Sim. Né? Que vai passar e que tem também, hoje em dia, canais de denúncia. E é importante buscar ajuda. Sim. Durante muito tempo eu tive medo. Eu sofri ameaças de que se eu contasse as coisas ficariam piores e eu não tive coragem de expor isso. Mas se eu fosse o Matheus de antes, com a mentalidade de hoje, eu teria buscado ajuda. Eu teria gritado o que estava acontecendo comigo. Porque eu acho que eu sofri 3 vezes mais por sofrer em silêncio. E parecer que eu não estava sofrendo. A maioria das pessoas que estavam levemente ao meu redor não percebiam que aquilo me afetava tanto, porque é como se tivesse criado uma máscara social para fingir que estava tudo bem. Porque eu ouvia que quanto mais você se importava, mais aquilo aumentava. Só que não é porque eu fingia que eu não me importava, que eu não me importava de fato. Então, se você passa por um processo de bullying, se você sofre bullying, homofobia ou qualquer tipo de agressão, busca ajuda. Eu sei que parece difícil, parece não, é difícil. Eu sei que parece que não vai ter fim ou que as coisas vão piorar, mas quando a gente busca ajuda e a gente tem esse apoio, a gente ganha mais um aliado na luta contra aquilo. A gente ganha até uma energiazinha extra, uma força extra para encarar aquilo. Porque sozinho, às vezes, é muito difícil lidar. E assim, se você é testemunha de alguém que passa por bullying, você não pode ficar quieto, não pode ficar calado. Você tem que sim se envolver naquilo, porque você está sendo conivente com aquela violência. Então, acho que hoje em dia a gente sabe que a gente tem, para o bullying acontecer, ele precisa ter uma plateia. Sim. Se você é plateia de bullying, você tem que tomar uma atitude. E você está contribuindo para que aquilo aconteça. Exatamente. Tem uma campanha muito legal que a gente vai colocar aqui também, que chama É da Minha Conta, que é feita pela SaferNet Brasil, que fala justamente de que qualquer pessoa que vê o bullying acontecer precisa tomar alguma atitude, precisa fazer alguma coisa. Tem um outro ponto que você trouxe vários, a gente podia ficar aqui horas conversando. Vamos fazer uma série vamos fazer vários. Que é a questão do sono. Né? Sim. E hoje muitos estudos vão trazer o quanto que a privação de sono traz e aumenta transtornos mentais. E o como que a privação de sono também aumenta comportamento suicida. Sim. Porque quando você está com fome, com sono, cansado e com raiva, o comportamento suicida ele aumenta. Né? E as pessoas hoje não prestam tanta atenção na qualidade do sono e tem muito preconceito de tomar remédio se precisa para dormir. E às vezes isso acaba sendo algo que precisa... As pessoas precisam entender, primeiro, de como a privação de sono é ruim. E aí eu tô falando não só para jovem, que pra fica todo mundo, né? tempo olhando o celular quando dorme, quando deita, né? Como para adulto e para todo mundo que tem alguma questão de insônia, para poder buscar ajuda para isso também, né, Matheus? Quando você está com sono e muito cansado, você não consegue dormir, é como se o seu corpo fosse assim, eu só preciso apagar. Não importa como, eu só preciso apagar. Eu já cheguei a ficar de sexta até segunda sem dormir, e eu fiquei com quase 40 graus de febre na segunda-feira.
E eu tava viajando, voltando sozinho, tinha voo com escala. Chegou uma hora que eu dormia e acordava assim, meio que delirando da febre. Meu corpo só falou assim, você precisa pagar, não Descansa. importa como. Foi aí que eu busquei ajuda. Eu falei assim, eu preciso dormir. E quando você não dorme, todo o seu emocional fica à flor da pele. Se alguém te dá um bom dia atravessado, parece que foi o pior bom dia do mundo. Se alguma coisa acontece e deu errado, parece que sua vida toda deu errado. E depois que eu consegui entender como o sono é importante, é como se a gente tivesse na tomadinha ali o celular e Sim, recarregasse a nossa energia. E se a gente não tem energia, a gente não consegue viver, a gente não consegue se relacionar, a gente não consegue fazer nada, a gente precisa de energia. E dormir, comer, ter relações saudáveis é como a gente se recarrega. E se tudo isso está defasado, de onde a gente vai tirar a nossa energia sim. vital para viver? Então a gente só vai querer apagar, só vai querer desligar mesmo e acabar com aquilo. Por isso que é importante prestar atenção na sua alimentação, comer, quando a gente fala de comer coisa saudável, não é só para ter uma vida fitness, é para ter um bem-estar, para Sim. ter energia. Dormir, eu sempre brinco com os meus amigos que eu durmo, sei lá, 5 horas e que o meu sonho era dormir 8 horas. E quando eu durmo 8 horas, parece que é o dia mais feliz da minha vida. Eu tô 100% revigorado, eu tô 100% em paz. E ter relações saudáveis, Sim, isso é de onde vem mais energia ainda, sim. mais do que até comer e bem, dormir bem, porque são pessoas que estão ali formando uma rede de apoio para você e te dando coragem, incentivando para que você viva coisas boas e te proporcionando coisas boas também. Ainda mais num mundo tão Exatamente. tóxico como que a gente vive hoje. Eu tenho um trabalho nas redes sociais e eu digo que as redes sociais são o céu e o inferno ao mesmo tempo. Depende da curadoria que a gente faz ali, das pessoas que a gente segue, de quem a gente escolhe ver. Se a gente cuidar disso, a gente também tem mais uma energiazinha extra. É meio que um videogame. A gente vai ali lutando, perdendo energiazinha, encontra uma frutinha, recarrega um pouquinho. Encontra um abraço, recarrega um pouquinho. É muito uma vida tipo de videogame. Só que não dá pra ter várias vidas, então a gente tem que cuidar dessa. É. Inclusive, em junho, você Aham. colocou no teu canal o vídeo Muito Viado Sim. Como é que foi fazer? Porque deu para perceber que você estava emocionado no Muito. vídeo, que você trouxe assim um conteúdo extremamente pessoal, que você falou abertamente sobre ser viado, sobre tudo que você passou na vida. Como que foi para você fazer e como foi a reação das pessoas com o teu vídeo? Olha, junho a gente celebra o orgulho LGBTQIA+. Então a gente é o mês que a gente fala assim, a gente existe. Não que a gente não faça isso nos outros meses, mas especialmente naquele mês a gente ainda tá mostrando cada vez mais sobre aquilo. Então eu falei assim, eu faço parte dessa comunidade. Eu tô debaixo desse arco-íris. Eu tenho uma voz reverberante. Por que não usar o meu espaço para ajudar outras pessoas ou para permitir que elas conheçam a minha história? Eu descobri que eu era gay mais ou menos com uns 18, 19 anos e foi tardiamente, pelo menos eu considero assim, porque eu não tinha referências. Eu olhava para televisão, eu não tinha internet com fácil acesso na época, então eu não conseguia achar outras pessoas que parecessem comigo, se parecessem comigo. Então, as pessoas que eu encontrava eu não me identificava, eu falava assim, então eu não sou gay. Eu lembro que eu não sabia como era ser gay. Eu não tinha essa referência, eu não tinha isso instalado dentro do meu HD. Então foi um processo muito autodidata, de experimentar, de cair aqui, de levantar ali, de testar uma coisa aqui. E eu percebi que se eu tivesse conteúdos relacionados a isso naquela época, eu conseguiria me entender mais facilmente, porque eu conseguiria olhar pra mim e falar assim: ah, eu me pareço com isso aqui. Ah, eu sou desse jeito. Por isso que eu considero referências, todas as referências e todas as representatividades muito importantes. Porque são pessoas que se parecem com a gente e que ajudam a gente a entender quem a gente é de fato. E aí eu falei assim, eu não posso omitir isso. Eu sou isso. E eu gosto de ser isso, eu gosto de ser assim, eu gosto de ser gay, eu gosto de ser viado. Então vamos lá falar sobre isso. E foi um. Eu nem sei muito bem como foi que eu tava pronto pra dormir. Eu falei assim, vou gravar um vídeo sobre isso. Muita gente da minha família, eu não digo amigos, mas pessoas próximas não sabiam tanto sobre mim, eu não sabiam tantos detalhes sobre mim. Eu falei assim, eu vou falar sobre isso, e eu vou falar sobre tudo. Eu falei sobre o bullying que eu sofri, eu falei sobre a homofobia que eu sofri, eu falei sobre coisas que são muito básicas pra gente, como andar de mãos dadas. A Sim, maioria dos casais héteros, ou todos os casais héteros, qualquer casal hétero pode sair agora na rua de mãos dadas. Só que eu namorei 3 anos e meio e só consegui andar de mãos dadas uma única vez na vida, que foi dentro de um festival. Isso pra mim, que era um ato muito simples, uhum, fazia muita falta. E esconder isso e não conversar com pessoas que também passavam por isso
me fazia muito mal. Porque eu sentia que em algum canto do mundo existia outro Matheus que passava por isso. E se eu hoje podia ajudar esse Matheus, eu queria fazer isso. Se eu conseguir um alcance na internet, eu posso usar esse alcance para promover o bem às pessoas, eu quero fazer isso. E eu já estava preparado para receber um hate gigantesco, porque eu sofri muita homofobia, eu sofri muito bullying, então eu já estava meio que Se preparando. me preparando. Eu falei, eu não quero sofrer mais outra rejeição, apesar de eu saber que essa rejeição vai existir de qualquer forma, porque ainda existem muitas pessoas preconceituosas. Só que eu não sofri tanto isso, pelo contrário, eu recebi muito amor. Eu fui muito acolhido. E eu acho que foi muito bom isso pra mim, conseguir me sentir em paz comigo mesmo. De saber que as pessoas que acompanhavam o meu trabalho gostavam de mim do jeito que eu era e que elas não tentavam mudar quem eu era. E eu acho que a melhor coisa que você pode fazer pra alguém é aceitar essa pessoa como ela é, da forma que ela for, e não ficar tentando mudar as pessoas, porque às vezes a gente ama alguém, mas ama alguém do nosso jeito, ou ama alguém com as nossas expectativas, com as nossas idealizações, e eu desconfio que isso não seja amor. Quando você ama alguém do jeito que essa pessoa é, sem tentar mudar essa pessoa, é um amor muito bonito. E foi esse o amor que eu recebi. E depois disso eu comecei a falar sobre a minha experiência sobre ser gay, de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais direta. E eu só recebo amor. E foi muito bom isso. E foi muito bonito o vídeo que você fez, a forma como você falou, extremamente genuína, né? De que hoje as pessoas conseguem achar esses conteúdos e conseguem ter ajuda, né? Imagino que muitas pessoas acabam te pedindo ajuda também ou fazendo relatos. Como é que você lida com isso? Você recebe esses pedidos de ajuda? Eu recebo muitos pedidos de ajuda por falar sobre as questões de ser gay, sobre ansiedade, sobre finais de relacionamento. Eu recebo pedidos de ajuda de diversas áreas. E o que eu tento falar é que eu estou trazendo a minha experiência pessoal sobre tudo aquilo. E que eu não tenho uma formação específica para conseguir, de fato, ajudar a pessoa a ter um direcionamento na vida dela. Eu consigo, como um amigo que vai discutir sobre aquela situação de um ponto de vista muito específico, porque eu estou te contando uma única versão. Mas tudo na vida tem mais de uma versão. Então eu não consigo dar um direcionamento, eu não consigo, de fato, dar uma solução para os problemas. Mas eu acho que, às vezes, ouvir é muito importante. Só da pessoa conseguir colocar para fora aquilo em algum momento é importante. E o que eu tento fazer é ouvir o que ela traz ali. E a minha opinião quase sempre existe alguém que foi preparado e estudou para te ajudar com isso daqui, que são os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras. Por mais que eu tenha muita boa vontade de te ajudar, e eu tenho, por mais que eu queira muito trazer uma solução para o seu problema, eu não consigo. E às vezes ninguém vai conseguir, mas vai conseguir que você, de fato, chegue até a solução do seu problema, mas com as perguntas certas, com os direcionamentos certos. Então o que eu tento fazer, acolho essa pessoa no primeiro momento, porque eu acho que acolher é o básico. Todo mundo precisa de acolhimento e de um abraço, e não dá pra negar um abraço a alguém. E depois eu falo assim, olha, existe essa pessoa aqui que ela pode te ajudar e que ela vai de fato te ajudar. E aí entra o trabalho dos psiquiatras, o seu trabalho, dos psicólogos, que são as pessoas que de fato estudaram para isso e que conseguem, de uma forma muito bonita, ajudar que a gente responda as perguntas que a gente tem aqui dentro. Sim, eu concordo plenamente com você. Mas acho que também quando a gente tem pessoas que podem falar abertamente sobre diversas coisas, Sim. ajuda que as pessoas entendam que isso acontece com muito mais frequência do Sim. que é falado, né? O padre Fábio de Mello fez a orelha do seu livro. Sim. E ele é uma pessoa que fala de depressão abertamente. Antigamente, quando que você falava que um padre teria depressão, né? Então, quando você pode trazer pessoas que falam das suas experiências e humanizam tudo isso, e mostram aonde que você pode procurar ajuda, o que você pode fazer, que olha, não está errado procurar psicólogo, você precisa de psiquiatra, vá, a ajuda existe, né? Deixa o preconceito de lado. Acho que também a questão, os homens têm mais ainda dificuldade de buscarem essa ajuda, de falarem desses sentimentos, e acho que isso também está mudando ultimamente, né? Conforme as pessoas falam mais. Então, aproveitando que a gente está falando de tudo isso, o que você falaria para alguém que hoje está numa situação de ansiedade e alguém que, de repente, até essa ansiedade está fazendo com que a pessoa queira sumir, desaparecer e até acabar com a vida? Primeira coisa que eu queria dizer é que a sua vida é muito importante e que toda a vida é muito importante e que, apesar de você achar que num momento ou outro que a sua existência é completamente irrelevante, ela é relevante sim. E que a ansiedade não é falta de Deus, como eu já ouvi muito.
O Padre Fábio de Mello é uma das pessoas que tem uma relação com Deus mais bonita que eu conheço. E ele também passa por processos de ansiedade. Ele também tá ali falando sobre isso. Então não é falta de Deus, não é mente vazia. Eu já ouvi muito isso, ansiedade é mente vazia. Tudo que eu mais queria nesse mundo é que a mente esvaziasse em alguns momentos. Então não é mente vazia, a sua mente tem às vezes até excesso de pensamentos. E que você não é errado por ter ansiedade, por ter depressão. Não foi uma escolha sua. Sim. A gente não entrou numa fila e falou assim, se você entrar aqui, você vai ganhar ansiedade grátis. Não foi isso. Vou entrar nessa fila. Não foi uma escolha nossa. E se não foi uma escolha nossa, e existe tratamento, a gente pode lidar com aquilo. Então vamos lidar. Acho que suicídio não é uma alternativa. A gente tem outras alternativas. Tem medicamento, tem terapia, tem meditação, tem atividade física, tem tudo isso junto, inclusive, que é o que eu faço, que consegue de verdade dar uma qualidade de vida gigantesca. Eu acho que o que eu faço subjetivamente com o meu trabalho é mostrar que um ansioso tem uma vida normal, uma vida como uma pessoa que não tem ansiedade. A gente vai ter algumas crises, a gente vai lidar com alguns dilemas, mas a gente não é menos capaz que ninguém. A gente tem a mesma capacidade que todo mundo e a gente consegue ter uma vida como todo mundo. E às vezes a gente encerra as discussões falando assim, eu tenho ansiedade, não tem cura, acabou minha vida, não tem mais jeito. Não é desse jeito, não é dessa forma. Existem coisas que a gente pode fazer para melhorar e eu sou muito fã das tentativas. Se eu posso fazer algo que vai melhorar, eu vou tentar. E se existe outra alternativa, eu vou tentar também. E por isso que durante muito tempo eu ficava muito mal, porque eu não conseguia encontrar uma psicóloga ou um psicólogo com quem eu me identificasse. Eu falei assim, mas uma hora eu vou encontrar e vai ser muito bom. E depois que eu encontrei de novo isso, esse acolhimento, nossa, eu saio da sessão de terapia falando para os meus amigos, gente, a minha psicóloga ela é incrível, ela é maravilhosa, olha como ela é maravilhosa, olha o que ela fez por mim hoje, olha o tipo de insight que eu consegui chegar. E de verdade, eu sinto às vezes que eu saio da terapia como se eu tivesse asas. Eu conseguisse voar. Eu me sinto tão leve que é de verdade como se conseguisse fazer qualquer coisa. Eu me sinto muito poderoso. E por eu gostar tanto dessa sensação, é que eu indico tanto às pessoas. Eu acho que eu não seria capaz de indicar algo que seria ruim pra alguém. Só que eu gosto muito, muito, muito da sensação. Eu gosto muito da sensação de sair da terapia. Por mais que às vezes você tenha uma sessão que mexa num ponto que machuca e que não seja tão fácil, mas só de saber que eu tô me aproximando cada vez mais de mim e tô me tornando o meu melhor amigo é muito bom. Porque eu já busquei muita felicidade em outras pessoas, em outras coisas, em outros momentos. E quando eu comecei a descobrir um pouco de felicidade em mim e fui me aproximando desse sentimento, a minha vida começou a ter mais paz. E eu acho que todo mundo devia experimentar essa sensação. E é por isso que eu falo tanto sobre saúde mental, porque eu acho que dá pra gente ter essa sensação. Não é algo impossível, por mais que pareça. E às vezes essa sensação de que é impossível já encerra tudo. E não é impossível. O que eu acho que a coisa mais mágica da vida é que tudo é possível. Sim. E que enquanto existe vida, existe possibilidade. E e a existência da possibilidade me excita muito porque é possível. E se é possível, a gente vai lá. E eu gosto disso. Sim. Então, ó, não tenha medo de fazer terapia. Não tem. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente não tem ideia de tudo que vai acontecer na nossa vida. Quer dizer, quando que você, quando jovem, imaginou que hoje você seria um youtuber, um criador, teria 4 livros? Nunca imaginei Jamais, na vida. né? Eu também jamais imaginaria que estaria fazendo o que eu faço hoje. Fiz técnico em eletrônica. Nossa, eu fiz Antes de fazer psicologia. Imagina! agroecologia, Olha só. engenharia de alimentos, vestibular para farmácia, para sistema de informação. Eu sou formada em jornalismo. Olá. Ou seja, eu me perdi muito até me encontrar. E a gente tem que começar a ver graça nisso também. Sim, nesses aprendizados Exatamente. todos. Clarice Lispector tem uma frase que diz que perder-se também é caminho. Sim. E a gente acha que a gente tem sempre que acertar para ser feliz. Mas a gente não percebe que errando também a gente é feliz e acaba descobrindo mais sobre a gente. E eu nunca na minha vida inteirinha imaginei que eu conseguiria estar aqui hoje, fazendo o que eu faço hoje. E tudo que eu passo de adversidade hoje, eu penso assim, eu consegui esperar aquilo, eu consegui ver que existia a luz no fim do túnel, eu consegui seguir em frente, então eu vou conseguir de novo. E é um processo de ganhar força porque você entende que você consegue. Por mais que pareça impossível, por mais que pareça difícil, e entender que nem tudo que acontece hoje vai acontecer para sempre. Exatamente. E se você morre jovem, você não vai conseguir ver nada disso acontecer. Né? Então a gente, na verdade, não tem ideia do que tem lá na frente. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente.
A gente não pode imaginar que o que acontece hoje vai se repetir para sempre, porque nunca é assim. Nunca é assim. Nada é para sempre. Que bom que nada é pra sempre. Que bom, exatamente, que bom. Qualquer coisa, mesmo a melhor coisa que tem, para sempre, Ainda não ia ser sempre legal. existe uma coisa melhor Sim. também. Infelizmente, a gente está chegando no final. Matheus, queria que você me contasse só uma última coisa antes da gente finalizar. Tem algum poema, tem alguma fala tua de livro que é a tua preferida, ou alguma que você lembra agora que você queira falar pro pessoal? Eu tatuei aqui no peito uma frase do meu primeiro livro que diz assim: a vida costuma cuidar das pessoas de bom coração. E eu tento me esforçar ao máximo para ser uma pessoa boa e fazer o que é bom para mim e para os outros. E desse jeito eu me sinto cuidado pela vida, que é como se fosse um retorno de tudo que eu emano de bom. Não é que a vida vai passar a mão na minha cabeça, mas se eu conseguir me esforçar para ser uma pessoa boa para mim e para os outros, eu vou ser recompensado positivamente com isso. Foi uma forma de eu olhar para mim e entender assim: isso aqui vai passar, porque você não está fazendo nada de errado. Você está sendo uma pessoa boa e a vida vai cuidar de você. Por mais que pareça que você não está sendo cuidado agora, isso não vai durar para sempre. E aí eu tatuei essa frase e é isso que eu queria dizer, que a vida costuma cuidar das pessoas de bom coração. Uau, não tenho nem o que falar depois dessa frase maravilhosa que o Matheus falou. Matheus, muito obrigada por você ter vindo aqui, muito obrigada por ter aceitado ter essa conversa com a gente. Se você está em sofrimento emocional agora, liga para o CVV número 188 ou pelo chat www.cvv.org.br, que vai ter alguém lá 24 horas por dia, 7 dias da semana, para falar com você. E às vezes, se tiver uma fila, insista. Se não der para falar com o CVV, converse com alguém próximo de você, vá buscar ajuda, que sempre tem ajuda disponível. Às vezes está difícil de saber onde, mas vai buscar que você vai encontrar, mesmo que precise fazer isso várias vezes. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, saúde mental, prevenção do suicídio, entra também no site do Instituto Vitaleri, www.vitaleri.com.br, que a gente tem uma série de materiais lá. Gostou desse vídeo? Deixa o seu comentário, seja gentil com esses comentários. Se inscreva no nosso canal, dê um like, a gente vai colocar aqui todas as informações dos livros do Matheus, o canal dele e também um vídeo que ele participou do Festival Amarelo, que foi feito agora em setembro de 2019, onde criadores se encontraram e criaram poesias, poemas para falar de saúde mental. E eu recomendo, vale a pena dar uma olhada, porque a gente pode falar assim de coisas muito difíceis de diversas formas e acho que quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente pode ajudar. Não desista, procure ajuda. Matheus, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço e vamos em frente, porque a vida pode ser muito bonita também. Obrigada. Gente, até a próxima.